Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Hare Krishna, caros estudantes do curso de formação e introdução em Bhakti Yoga. Vamos agora para a aula 3, no módulo 3, com o tema Por que Krishna descende na forma de avataras. Então, para restabelecer princípios do Dharma ou da religião. Então, esse é o principal motivo da descida de Krishna. Por isso, no Bhagavad Gita 3.28 e 3.24, Krishna é muito enfático ao dizer: Deveras Partha, se acaso eu parasse de me ocupar cuidadosamente em ação, todas as pessoas seguiriam meu caminho. Estes mundos seriam levados à ruína se eu não executasse ação. Eu causaria confusão, eu prejudicaria essas criaturas. Para manter o equilíbrio, a tranquilidade social para o progresso na vida espiritual, existem costumes que o homem civilizado deve seguir. As regras e costumes são para as almas condicionadas e não para o Senhor Krishna. Mas mesmo assim, quando Krishna vem neste mundo, ele segue as regras e costumes sociais para estabelecer os princípios do Dharma. Porque Krishna diz: Vyajad acharati shestras. Os homens comuns têm a tendência de seguir os grandes homens. Então, Krishna mesmo vem para dar exemplo e age como se fosse um ser humano comum. Então, Krishna ele atua como um bom filho, um aluno, um agricultor, ou até mesmo um vaqueiro, um homem de família e um príncipe. E assim ele circula por todos os estamentos sociais para mostrar que ele é o protetor dos cidadãos, ele é o benfeitor de todos os seres vivos. Então, o Senhor Krishna é o pai de todas as entidades vivas, e Srila Prabhupada explica que se a entidade viva se desorienta, indiretamente a responsabilidade recai sobre Krishna. Ele aceita essa responsabilidade de orientar as almas. Então, portanto, na verdade, sempre que há um desrespeito geral pelo princípio do Dharma, e Dharma é aquilo que cria equilíbrio, então o próprio Senhor Supremo, o próprio Senhor Krishna descende. Yada Dharmasya Kanir Bhavati Bharata Abhyutanam Dharmasya Tadatmanam Srijamyaham. Então Krishna diz: Bharata, sempre que o Dharma se enfraquece e o Adharma aflora, manifesto meu eu. Então a palavra Srijami significa que o Senhor manifesta-se como ele é. Existe assim um cronograma para a vinda de Krishna, ou seja, no final da Dwapara Yuga, no 28º milênio do 7º Manu, num dia de Brahma. Então Krishna ele não tem obrigação de seguir regras e tradições dármicas, mas ele segue esse cronograma, porque ele é completamente livre para agir de muitas maneiras, segundo a sua própria vontade. Isso chama-se Swarat, a independência divina. Então Krishna ele aparece por sua própria vontade sempre que há predomínio da irreligiosidade ou imoralidade e o desaparecimento do verdadeiro Dharma. Então, por isso, no segundo texto do Bhagavata Purana, que é a literatura que representa Krishna, Vyasadeva diz: Dharma Kaitava, Dharma Prorita Kaitavo. Os princípios da religião são propostas divinas. Dharma Tu Sakshat Bhagavat Pranita. Nenhum homem comum pode criar a sua própria religião. A missão de Krishna é a mesma sempre. Ele é conduzir as pessoas para a consciência divina, a obediência aos princípios do Dharma. Algumas vezes, Krishna ele pode vir pessoalmente, outras vezes ele envia seus representantes genuínos, sob a forma de seu filho, seu servo. Ele mesmo advém em alguma forma disfarçado como Chaitanya Mahaprabhu, como veio há 500 anos atrás. Então, Krishna descende principalmente para satisfazer seus devotos, para libertar os virtuosos, destruir os perversos e restaurar o Dharma. Eu apareço em cada era.
Esse é o capítulo 4, texto 8 da Bhagavad Gita. Então, o Senhor Krishna, ele apareceu principalmente para libertar Devaki e não apenas para matar Kansa ou extinguir o mal. Krishna, ele podia, assim, mandar ou comandar suas multifárias energias, porém, dele não precisar vir para acabar com o mal. Então, essas duas façanhas acontecem simultaneamente: extirpar o mal e satisfazer os seus devotos. Então, Krishna também aparece para atrair os gyanis e yogis. Isso é importante. Então, Krishna diz: ó meu Senhor, sustentador de tudo que vive, o teu rosto verdadeiro está coberto por tua refulgência deslumbrante. Por favor, remove esta cobertura e manifesta-te a teu devoto puro. Isso não foi Krishna que disse. Isso está no Ishopanishad, texto número 15. Como já vimos na aula anterior sobre Brahman, Paramatma e Bhagavan, esses são os três aspectos da mesma verdade absoluta. Brahman é o aspecto mais fácil, de ser percebido pelo iniciante. Quem progride compreende Paramatma, que é a super-alma, Deus dentro do coração. Por fim, é possível visualizar a percepção última da verdade absoluta, que é Bhagavan. Isso é confirmado no Bhagavad Gita 7.7, onde Krishna ele diz que esse conceito último acerca da verdade absoluta, ele é muito bem expresso, como Mata Paratarananyat, ou seja, tudo vem dele, Todas as verdades provêm de Bhagavan. O Brahma-jyoti, o Paramatma onipenetrante, estão contidos em Krishna, a verdade absoluta. Então, Krishna é a fonte de todas as encarnações ou avataras. Etechansa kalapunsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulan Lokam Hridayanti Yuge Yuge. Todas as encarnações provêm de Deus. Então, depois que Shukadeva Goswami descreve as encarnações principais, ele fala: todas as encarnações acima mencionadas são porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Sri Krishna é a própria suprema personalidade de Deus original. Todas essas encarnações aparecem nos planetas que, quando há um distúrbio criado pelos ateístas, e o Senhor encarna para proteger os teístas. Então, vamos refletir agora sobre os 6 tipos de encarnações que existem, conhecidos como Purusha-avataras, Guna-avataras, Lila-avataras, Shakti-avesha-avataras, Manvantara-avataras e Yuga-avataras. Então, todas elas aparecem no momento programado, como eu disse, em todo o universo. Então, o Senhor Krishna, ele vem com o propósito específico de mitigar as ansiedades de seus devotos puros, principalmente, que estão assim muito ansiosos por vê-lo executando passatempos, ou as brincadeiras originais que acontecem em Vrindavana. A finalidade principal do Avatara, Krishna, é satisfazer os seus devotos. Isso tem que ficar bem enfatizado. O que é um Avatara? Então, o Avatara, ou encarnação de Deus, desce do reino de Deus para manifestar-se no mundo material. E a forma específica da personalidade de Deus que descende chama-se encarnação, ou Avatara. Essas encarnações estão situadas no mundo espiritual, a morada de Deus. Ao descerem à criação material, elas assumem o nome de avataras. Isso é Bhagavad Gita 4.42. Então, Krishna, ele é o avatara, ou a fonte de todas as encarnações. Se Krishna é distinto de outras encarnações, ele está incluído entre os avataras, encarnações, porque por sua bênção ou misericórdia imotivada, infinita, ele desce de sua morada transcendental que chamamos de Goloka Vrindavana. Então, quando uma pequena lâmpada elétrica ela é acesa numa sala, isso não significa que a hidrelétrica seja limitada pelas pequenas lâmpadas. Da mesma forma, a usina ela pode fornecer energia para operar grandes indústrias em grande escala, não só numa salinha, mas numa grande indústria que
que consome milhões de quilowatts, né? Com tensões muito altas, né? Então, da mesma forma, né, as encarnações do Senhor, elas exibem poderes limitados conforme a necessidade, né? Conforme a quantidade de poder necessária naquele momento específico ou na situação cósmica específica. Então, de acordo com a finalidade, de acordo com a declaração de Jiva Goswami, não se deve aceitar que o Senhor Krishna tenha qualquer fonte da qual ele encarnou. Todos os sinais da verdade suprema estão totalmente presentes na pessoa do Senhor Sri Krishna. No Bhagavad Gita, né, o Senhor declara muito enfaticamente que não há verdade maior ou igual a ele, né? Mata paratarananya, kinchit asti dhananjaya, mai sarvam idam protam sutre mani ganaiva. É uma linguagem meio sútrica, né? Não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, assim como as contas, as pérolas num cordão. Então a palavra Swayam, ela é sempre usada para dizer que Krishna, ele aparece ele é a fonte de si mesmo, ou seja, não tem outra fonte senão ele mesmo. Embora, né, em outros lugares as encarnações sejam descritas como Bhagavan, por causa de suas funções específicas, em nenhum lugar é declarado que essas encarnações são supremas. Então, a personalidade de Deus, né, nessa estrofe, a palavra Swayam denota supremacia, ou seja, como sumum bono. Sumum bono é uma expressão do latim, é uma expressão usada na filosofia, particularmente por Aristóteles, na filosofia medieval. E na filosofia de Immanuel Kant, ele descreve que esse é o bem maior, é o bem último, né? o sumum bono, né? O bem último, o maior dever que o humano deve buscar. Então, Krishna é esse sumum bono, não tem nada igual a ele, né? Ele próprio tem se expandido em várias partes, porções e partículas, como Swayam Rupa, Prakasha, Swayam, Tadekatima, Prabhava, Vaibhava, Vilasa, Avatara. Então, são as várias categorias de encarnações divinas que podemos estudar. E mesmo também Avesha e divas, que nós mesmos somos divas, somos também pequenas partículas ou expansões do Supremo. Então, todas essas expansões são equipadas com inúmeras energias. Por isso, Rupa Goswami ele analisou cuidadosamente Krishna como o sumum bono, indicando 64 atributos específicos. Todas as expansões ou categorias de encarnações de Krishna, eles não possuem completamente esses atributos. Então, há 4 atributos especificamente, dentre esses 64, que são só de Krishna, como, por exemplo, o tocar da flauta de Krishna, a lila de Krishna, ou suas atividades com as gopis e com seus amigos, a relação íntima que Krishna tem com amigos e amigas, e, por fim, a beleza de Krishna é incomparável. Os outros avataras podem até ter 60 atributos, mencionados por Rupa Goswami no Néctar da Devoção, mas Krishna ele tem 64 atributos que são encontrados unicamente em seu caráter, especificamente esses 4 que eu supra mencionei. Então vamos para o próximo. Em suas expansões pessoais, Krishna ele tem 93% desses atributos transcendentais. Então, no estado condicionado de existência material, o ser vivente, as divas, nós, possuímos esses atributos em uma quantidade muito pequena e pode variar em termos de sua vida piedosa. Quanto mais piedoso, quanto mais bondade, mais nossas virtudes se aproximam do divino, ok? Então, o ser vivo mais perfeito das entidades vivas desse mundo material, nós temos Brahma, na mais alta estirpe, Brahma, e também o Senhor Shiva. Por isso, Brahma é o administrador do universo. Ele possui 78% dos atributos de Deus. Então, todos os outros semideuses têm os mesmos atributos em menor quantidade, enquanto os seres humanos possuem os atributos em uma quantidade muito diminuta. Então, o padrão
de perfeição para um ser humano é desenvolver plenamente atributos até 78%. Então, o ser vivo nunca pode possuir atributos como Shiva, Vishnu ou mesmo o Senhor Krishna. Por isso, Krishna diz: aquele que assim conhece de verdade meu nascimento e meus feitos divinos, jamais renasce ao deixar o corpo, senão que vem a mim, Arjuna. Pode alcançar a fase perfeita de liberação, na qual se escapa do nascimento e da morte, quem simplesmente conhece o Senhor, a suprema personalidade de Deus. E não há outra maneira de alcançar essa perfeição. Esse é um texto do Svetasvatara Upanishad, capítulo 3, texto número 8. A recomendação que fica aqui é cultivar a consciência de Krishna com fé e conhecimento, e com isso se alcança a perfeição. Outro ponto importante: um avatara é somente aquele que aparece nas escrituras. Eles não aparecem apenas na Índia. Bharata, sempre que o Dharma se enfraquece e o Adharma aflora, manifesta o meu eu. Esse é o Bhagavad Gita, capítulo 4, texto número 7. Então, o fato é que Krishna, o Senhor Supremo, não aparece apenas no solo indiano. Ele pode manifestar-se em todo e qualquer lugar, e ele sempre aparece devido ao seu bel prazer, sempre que ele deseja aparecer. Em toda e qualquer encarnação, ele fala sobre o Dharma, ele pode ser compreendido por um povo em particular, sob circunstâncias específicas. Então, Deus, ele não é indiano, tá? Ele é universalista. Então, a missão sempre é a mesma, né? Conduzir as pessoas à consciência superior, à obediência dos princípios do Dharma, o equilíbrio, né, da sociedade. Vamos ver, então, agora analisar algumas categorias de avataras ou encarnação. E vamos, assim, tentar descrevê-las de uma forma sistemática, ok? A primeira categoria de encarnação que podemos descrever é os Purusha Avataras, ou as encarnações macho, né, Purusha. São as 3 encarnações de Vishnu. Vishnustu Trinirupani, Purusha Kyani Arto Vidu, Ekantu Mahata Shastri, Dvityantu Andasanstitam, Tityam Sarva Bhutastam, Tani Gyatva Vimuchyate. Utilizando minha própria natureza, repetidas vezes gero essa multidão inteira de seres, que são impotentes sob o poder da natureza. Então, este mundo material é a manifestação da energia inferior da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Então, dentro da cosmogonia védica existe o Pradana, que é a fase manifesta da criação. E depois temos o Mahatattva, que são os ingredientes, né, o conjunto dos ingredientes para a criação material. E, por fim, Prakriti, a natureza manifesta. Então, Krishna ele entra com sua primeira encarnação Purusha no Mahatattva, chamada Mahavishnu. Então, Mahavishnu ele descansa no oceano causal, como vocês podem observar na imagem, e ele exala inúmeros universos. E em cada universo, né, o Senhor volta a entrar como Garbhodakashayi Vishnu. E desse modo, cada universo é criado. Depois ele torna-se manifestar como Kshiro Dakashayi Vishnu. E esse Vishnu entra em tudo, né, como Paramatma. Mesmo dentro do átomo diminuto, ele entra como Paramatma, ou a alma suprema. Por isso ele diz no Bhagavad Gita 10:20, sou a alma Gudakesha presente no coração de todo ser. Com efeito, sou o início, o meio e o fim dos seres. Isso é o Bhagavad Gita 10:20. Então, Krishna primeiro, ele informa a Arjuna que, por meio de sua expansão primária, ele é a alma da manifestação cósmica inteira. Uma parte do Purusha repousa na água do universo,
uma haste de lótus brota no lago umbilical de seu corpo, e na flor de lótus desta haste, Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo, se manifesta. Olha aí que legal. Então podemos dizer que o santo padroeiro dos engenheiros é Brahma. Então o primeiro Purusha é Karuna Dakashai Vishnu. Os universos infinitos emanam dele, né, dos poros de sua pele mística, transcendental. E em cada universo, o Purusha entra como Garbhodakashai Vishnu. E do lago umbilical, que se forma, né, no seu abdômen, nasce Brahma, o engenheiro cósmico. E de Garbhodakashai Vishnu ocorre a expansão de Kshiro Dakashai Vishnu, que é o Paramatma, ou seja, ele é o coletivo, né, de todos os seres vivos. Ele recebe, né, o nome de Hari. Paramatma também é conhecido como Hari, porque é dele que todas as encarnações que existem no universo se expandem. Então vamos para o próximo Avatara, que conhecemos como Lila Avataras. Eles são inumeráveis. Assim como não podemos contar as ondas do oceano, também não podemos chegar no limite da contagem das encarnações de Krishna. Então, existem basicamente 10 Lila Avataras proeminentes, descritos nas páginas do Bhagavatam. E isso foi retratado, esses 10 avataras foram contados de forma poética, tá? No Gita Govinda, do poeta Jayadeva Goswami. Então eu convido vocês a ouvir esse som com as imagens dos Lila Avataras. केशवधृतामीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृतामीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे Então, repetindo, Krishna ele tem ilimitadas encarnações. Porém, essas 10 encarnações que vocês viram, elas são as proeminentes descritas no Gita Govinda. Agora temos os Guna Avataras. Existem 3 Guna Avataras. O Senhor Mahadeva Shiva disse: ó você, o principal Deus entre os semideuses, ó Senhor onipenetrante, mestre do universo, por sua energia, você se transforma na criação, você é a raiz e a causa eficiente de tudo. Você não é material. Na verdade, você é a superalma, a força viva, suprema de tudo o que existe. Portanto, você é Parameshvara, o controlador supremo entre todos os controladores. Esse é um texto do Bhagavata Purana, canto 8, texto número 12. Palavras do Senhor Shiva. Então, apesar de, em muitos lugares da Índia, nós podemos perceber que muitos consideram o Senhor Shiva como sendo o Deus Supremo. Então, porém, há muitas passagens em que o próprio Senhor Shiva fala de si, ele se revela, né, como subordinado a Krishna ou Vishnu. Então, a suprema personalidade de Deus Vishnu reside no mundo material como Sattva Guna Avatara, e o Senhor Shiva é o Tamaguna Avatara, e o Senhor Brahma é o Rajaguna Avatara. Então, essas são as Trimurtis. Alguns especulam dizendo que é a trindade da Índia, né? Mas não tem muito a ver, não. Então, o Senhor Vishnu, embora ele seja contado entre eles, ele não pertence à mesma categoria. O Senhor Krishna, né, Vishnu, é Deva
Deva, o chefe de todos os devas. Então, às vezes, o Senhor Shiva é chamado de Maheshvara, e por causa disso, as pessoas pensam que o Senhor Shiva é tudo. Mas neste versículo, o Senhor Shiva, ele se dirige, ao Senhor Vishnu, chamando-o de Jagadishvara, ou seja, o mestre do universo. Brahma é o Senhor do modo da paixão, o criador da estrutura do universo. Isso é evidenciado no Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4, texto número 22. Que o Senhor, que no início da criação ampliou de dentro do coração de Brahma o potente conhecimento nele e o inspirou, dando-lhe pleno conhecimento sobre a criação e seu próprio ser, e que parecia ser gerado da boca de Brahma, que ele fique satisfeito comigo. Então, são textos louvando o próprio Krishna, No início da criação, Brahma, ele nasce primeiro sem nenhum pai ou mãe, porque antes de Brahma não havia outro ser vivo. Então, Brahma nasce do lótus, cresce do abdômen de Garabodakashai Vishnu, e ele é conhecido como Adya. Este Brahma, ou Adya, também é um ser vivente, piedoso. Então, ele é parte integrante do Senhor Supremo. Mas como ele é o mais piedoso dos devotos, ele é inspirado pelo Senhor a criar através da natureza. Então, existem dois tipos de criação, Sarga e Visarga. Sarga é a criação primária dos Purusha Avataras e Visarga é a criação secundária de Brahma. Então, por isso, segundo a cosmogonia védica, existe a criação que dura o tempo da respiração de Mahavishnu e a criação e dissolução que acontece durante a vida de Brahma. Vishnu é o Senhor do modo da bondade, o mantenedor dos afazeres universais. Dessa forma, a segunda manifestação do Purusha é a fonte indestrutível e a semente das múltiplas encarnações que aparecem no universo. A partir das partículas e porções desta forma, diferentes entidades vivas são criadas, como semideuses, homens e outros seres. Então, como já falamos, todas as encarnações do universo são emanações do Kshiro Dakashai Vishnu. Por isso temos a citação: querido Senhor, sua existência é completamente independente de todas as influências materiais. Portanto, oferecemos a você nossas respeitosas reverências. Vossa Senhoria sempre elimina os sofrimentos dos devotos, pois seu cérebro planeja a maneira de fazê-lo. Você vive em toda parte na forma de Paramatma. Por essa razão, você é chamado de Vasudeva. Além disso, você concordou em nascer como filho de Vasudeva e é famoso pelo nome de Krishna. Você é tão gentil que sempre aumenta a influência de todos os tipos de devotos. Concluindo, o Senhor adota 3 corpos, Vishnu, Brahma e Shiva, para criar, manter e aniquilar a manifestação cósmica. Próximo avatara é o Manvantara. Manvantara Avatara. Conforme declara Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 17, Sahasra Yuga Paryantam Ahayat Brahmano Vidu Ratrin Yuga Sahasrantam Tehot Ratra Vidu Jana. De acordo com os cálculos humanos, o conjunto de 1000 eras constitui a duração de um dia de Brahma. Isso é conhecido como uma yuga. E essa também é a duração de uma de suas noites. Um dia de Brahma compreende 1000 ciclos de 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Em cada um desses dias há 14 Manvantaras, o 6º dos quais é o Chakshusha Manvantara. Qual é a função do Manvantara, do Manu? O atual Manu chama-se Vaishvashwata Manu, o filho de Vivashwan, o qual falou o Bhagavad Gita anteriormente para seu próprio filho e discípulo, Maharaja Ikshvaku. O rei desse planeta Terra
há 2.005.000 anos atrás. Então, esses cálculos astronômicos inconcebíveis para nós estão nas páginas da Bhagavad Gita, tá? Bhagavad Gita 4.1 também, Krishna diz: ensinei este yoga imperecível a Vivaswan. Vivaswan expôs a Manu. Manu transmitiu a Ikshvaku, né, o deus do sol. Então é interessante que esses Manos, a função deles é criar a Constituição Cósmica, é criar o livro de leis da humanidade, conhecido como Manu Samhita. Muitas academias de direito estudam os códigos de Manu, porque esses são considerados as leis originais do universo. E Srila Prabhupada explica, e a gente percebe que mesmo as leis hoje em dia de divisão de herança, as leis de condenação de um criminoso, tudo isso já estava prescrito no Manu Samhita. Então, nessa passagem da Bhagavad Gita, nós percebemos a aceitação da vida em outros planetas, tá? Fala-se do Deus do Sol. Então, a entidade viva ela é conhecida como Sarvagata, que significa que ela pode viver em qualquer situação do universo, mesmo no planeta de fogo, né, como o Sol. Então, Prabhupada enfatiza que a Bhagavad Gita não é um tratado de especulação para eruditos mundanos, para um planeta ou para um mundo específico. É um conhecimento universal. É um livro de conhecimento padrão, transmitido desde tempos imemoriais. Então, o penúltimo avatara que podemos descrever é o Yuga Avatara. Elas são encarnações para uma yuga, para uma era específica, como supra mencionamos, né? Satya, Treta, Dwapara e Kali. Cada era específica, Krishna aparece sob diferentes cores. As cores são branca, vermelha, preta e amarela. A branca foi Kapila, vermelha Varaha, preto foi Krishna, tá? Na Dwapara Yuga, e amarelo Chaitanya Mahaprabhu. Então, no Dwapara Yuga, tá? Ele mesmo aparece como ele próprio. É Krishna na cor negra. E em Kali Yuga, o Senhor Chaitanya apareceu na cor amarela, ou dourada. Então, o Senhor Chaitanya é o Yuga Avatara desse momento cósmico em que vivemos. O Srimad Bhagavatam diz que a encarnação da era de Kali é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que difundiu a adoração a Krishna através do movimento de Sankirtana, canto congregacional dos santos nomes, e espalhou a consciência de Krishna por toda a Índia e depois por todo o mundo, ok? Então, é Krishna, mas não é azul, não é negro, é um azul meio negro, né? Que Krishna aparece. Porém, como Chaitanya, ele aparece disfarçado como um devoto. Krishna Varna Tuisha Krishna, Sangopangastra Pashadam, Yagyai Sankirtana Prayai, Jajantihi Sumedasa. Em Kali Yuga, as pessoas com compreensão adequada executam cânticos congregacionais para adorar a encarnação de Deus, que constantemente canta os nomes de Krishna. Embora sua pele não seja negra, ele é o próprio Krishna. Ele está completo com seus membros, devotos, armas e companheiros, como segue. Então, esses avataras, né, do Senhor, esses avataras que aparecem na Kali Yuga, principalmente essa forma em destaque, né, Chaitanya Mahaprabhu, ele aparece como Panchatattva, né, as 5 verdades. Mas especialmente o Senhor Chaitanya, ele não aparece com arma para matar o mal, para acabar, extinguir com as pessoas do mal. Ele salva com sua misericórdia motivada. Por isso, Chaitanya é conhecido como Mahavadanyaya Avatara, a encarnação mais magnânima, né? Mais misericordiosa. E agora, por fim, vamos falar sobre o Shaktya Avesha Avatara. As almas, gente, divas, diretamente dotadas de poder, tais como Narada, que é dotado com a potência particular do serviço devocional, é conhecido como Shakti Avesha Avatara.
normalmente, os companheiros eternos do Senhor Krishna, no mundo espiritual, não vêm a este mundo material. Porém, às vezes, eles podem aparecer por ordem do Senhor, não para ocupar assim qualquer cargo administrativo, mas para relacionar-se com o Senhor em pessoa, ou para espalhar a mensagem de Deus na sociedade humana. Então, representantes dessa natureza são chamados de Shakti Avesha Avataras, isto é, encarnações dotadas de um poder transcendental, né? Quais são os sintomas de um Shakti Avesha Avatara? Como eles se comportam? Então, as características pessoais são aspectos particulares do corpo e natureza, local, tempo e circunstância do nascimento. Todas essas características são descritas no Shastra ou Escrituras, ou seja, nenhuma encarnação pode ser especulada, pode ser criada por alguém, manufaturada por alguém. Elas já estão prescritas nas Escrituras, nos Shastras. E essas são as características pessoais, tá? Descritas nos Shastras. E as características externas são as atividades excepcionais, sobre-humanas, todas extraordinárias e mencionadas também nos Shastras, ok? Nas Escrituras. Então, eu agradeço, muito obrigado pela atenção de vocês, estamos à disposição para tirar suas dúvidas e vamos para a próxima aula com o tema Yagya, ou sacrifício para Krishna e seus avataras, e também o rito que é executado para os devas, os deuses. Muito obrigado, Hare Krishna.